Sejam bem-vindos! Está no ar Toon Podcast, segundo episódio. Eu sou o Renato e do outro lado está aqui o meu amigo. Nésio Cláudio, Eita, coisa boa. tentar gravar mais uma vez, mais um dia, mais um podcast, trazer alguns assuntos aí que possa ajudar na transformação da mente da pessoa, né? Para mostrar um ponto de vista diferente daquele que o povo está acostumado a ver na televisão, nas redes por aí. Verdade. Primeiro episódio, quem controla a sua mente, né? E aí, e quem controla a sua mente? A minha mente, eu acredito que ainda está sendo controlada ainda pelo sistema violento que está vindo por aí. que está vindo por aí. Vamos ver o que sucede daqui para frente. Está havendo uma força muito grande aí na área da política. A área da política hoje ela tem um poder muito grande de transformar a mente da pessoa, apoiado pelas grandes emissoras, através dos conteúdos, através da novelas, filmes. Tudo isso é uma maneira de manipular a mente das pessoas. Porque um conteúdo, quando ele começa a ser repetido demais, repetido, a gente começa a ser moldado àquilo sem perceber, né? É verdade, é verdade. Eu acho assim, né? Você vai analisando como que a coisa vai mudando, né? Você vai vendo filmes, séries mesmo, rede social, tudo isso vai meio que seguindo uma direção, né? Vai manipulando o povo, vai trazendo ideias novas, né? E um dia eu ouvi uma coisa muito interessante que dizia assim: se você não sabe da onde vêm as informações que você escuta, se você não presta atenção naquilo que você está reproduzindo, né? Você acaba se tornando apenas uma marionete. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente não para analisar as informações que a gente recebe e que depois a gente acaba reproduzindo, seja através de filme, televisão ou rede social. Muitas vezes você acaba reproduzindo coisa que você escuta ali, talvez bem breve, e acaba levando para frente. São escolhas que um sistema já fez, né? Essas escolhas já vem pronta. Eu costumo analisar assim, como na política. Nós já até falou a respeito disso há um tempo, né? A política, ela monta-se um grupo de pessoas, de candidatos, para o povo votar. Mas o que acontece? Todos os candidatos ali não foi a população que colocou, foi a política. Desses candidatos todinhos, se tira 2. Só que esses 2 é de acordo com a vontade dele. A população vai lá e escolhe um dos 2. Eu vejo assim, é mais ou menos assim, igual quando a mulher ela vai sair, ela traz 2 vestidos. Né? Qual dos 2 você quer que eu saia? A gente escolhe um, né? Mas na verdade é uma escolha dela, né? A política é mais ou menos nesse padrão. Assim. A política já traz os 2 candidatos. Então, aquilo ali já é uma maneira de moldar a gente. A gente acha que está escolhendo. A gente acha, mas não está escolhendo coisa nenhuma. E baseado nessa maneira de política, todo o sistema em si, até a maneira da gente falar, vestir, agir, já é moldado por algum outro sistema. Né? Algum tempo atrás eu vi falando, eu gosto de acompanhar esse negócio que o pessoal fala de reset, eu até então não acreditava nisso. Disse que um período atrás aconteceu um grande reset na humanidade e que tudo deu início novamente e vem se moldando. Eu acredito que nesse momento atual que nós estamos vivendo, nós estamos passando por esse grande reset. Mas você se sente manipulado no dia a dia? Assim, Sim. você fazendo uma análise da sua vida. Você sente assim, de vez em quando cai a ficha e fala, puxa, eu fui manipulado nisso aqui. Sim. Essa escolha não é minha. Sim. É ver um negócio é no trabalho, né? O trabalho parece que tipo assim, no dia a dia, não sei, mas parece alguma coisa que controla a gente, que a gente levanta de manhã, vai para o trabalho, trabalha o dia todo, volta para casa só para dormir. No outro dia começa toda aquela rotina, volta para casa só para dormir. E existe um outro grupo de pessoas que não faz isso da maneira que a gente faz.
Só que parece que esse Estado está melhor do que a gente. Eu tava vendo um documentário da família Rockefeller e, se eu não me engano, é deles mesmo, que a frase que dizia assim: eu não quero uma população pensante, eu quero uma população que trabalha. E daí vai nisso que você está falando, né? É um sistema que ele te obriga a seguir aquela rotina todo dia, né? Tipo, é o que você falou, você acorda, faz a mesma coisa, e depois você faz a mesma coisa, e o sistema te obriga a viver nisso, né? É muito difícil você escapar disso daí, né? Porque para escapar disso aí, você vai fazer o quê? Vai se isolar, vai comprar um sítio e viver lá no meio do mato? É. Mas se comprar um sítio também não sai fora do sistema, né? Não tem como, Não né? tem jeito. Não tem jeito. Mas e É. qual seria a alternativa, então? Pois é, a alternativa é um pouco complicado, porque hoje em dia, a impressão que dá, eu vi até um negócio recentemente aí, acho que virou até polêmica, do empresário que falou que já não contratava mais ninguém abaixo de 30 anos. Porque essa população abaixo de 30 anos, aí ela parece que ela já foi moldada para ser diferente. Ela não consegue mais fazer o que os de mais idade faz. Ela já vem sendo programada para ser daquele jeito. Não é que a pessoa escolheu não ter capacidade quase de fazer nada. Por exemplo, tem gente hoje em dia que não tem capacidade de trocar um pneu de um carro. Essas pessoas, ela já é manipulada para ser assim. Parece que o sistema nervoso ali, a mente, está sendo programada, moldada ali. Tudo precisa ter ali uma ferramenta, um robô especial para fazer aquilo para ele. Ou seja, imagina uma população que vai nesse mesmo caminho daqui 100 anos, por exemplo, que não vai ter mais esses de mais idade para fazer as coisas. O que vai acontecer? Esse povo, eu acredito que é uma maneira de mudar o ser humano em si, transformar ele, porque existem coisas do passado que a gente vê hoje, que é um negócio assim meio que sem explicação. Né? A gente fica analisando assim aquelas pirâmides, aquelas obras antigas. Como é que o povo fez aqui naquela época? Alguns falam, não, foi os ET que veio e fez, porque não tinha tecnologia. Mas imagina vamos colocar daqui 1000 anos, quando uma pessoa dá uma olhada num prédio desses grandes que tem, ela vai ficar na mesma pergunta. Como é que aquele pessoal, há 1000 anos atrás, fez um prédio desse porte, se as máquinas não conseguem? Como é que colocou um bloco lá em cima? Então, isso é uma maneira de moldando a pessoa. Essa geração que está vindo aí não vai conseguir entender isso da mesma maneira que a gente não entende. Mas isso é a Essas pirâmides, essas modernidade, coisas. é a modernidade, será que vai avançando, a modernidade vai trazendo facilidades? Ou existe interesse nisso aí, né? Eu creio que existe interesse, sim. Já foi feito alguns testes, algumas experiências. Já existe máquina capaz de produzir um produto semelhante à carne bovina. Já tem máquina que já fez Aham. isso aí, já foi colocado, inclusive, no mercado. Daqui mais uns anos, não vai precisar ter, por exemplo, agropecuária aí, criação de gado, não vai precisar. Tudo isso vai ser produzido na máquina. Eu vi um videozinho recentemente de uma pessoa que ela estava admirada com a casca da pamonha, né? Já viu esse vídeo, né? Ah, sim, Bem eu já vi. admirada ali. Já vi, sim. Será que foi aprovado pela Anvisa isso aqui? E daqui mais um tempo, quando a pessoa vê os caroços de arroz, ela vai ficar também indagando. Como é que foi produzido um caroço de arroz? Não vão ter mais essa... Será que nós vamos chegar nesse ponto? Não é possível. Mas eu acho que vai, hein? Será? Do jeito que está caminhando. Mas será que não vai? Eu acho que vai levantar. Eu acredito no que você está falando, mas eu penso assim, vai ter uma parte da população que não vai se submeter a isso, né? Então, só que essa parcela da população, no caso nós, daqui 100 anos, nós não existe mais. Mas alguém vai existir, os nossos Não. discípulos vão permanecer aí. Não, mas esses que vai existir, o problema hoje é que a tecnologia, principalmente celular, está em todo lugar. É verdade. Hoje, para a pessoa, dependendo esse povo que está vindo aí, para fritar um ovo, o que ela faz? Vai lá no YouTube ver como que é. Ou seja, ela vai fritar um ovo de acordo com aquela informação que vai ser passada para ela. Antigamente não existia isso, eu sabia ou não sabia. Né? Então, isso é uma maneira de ir moldando o povo de acordo com esse sistema que é.
Quando É, saiu aquele filme em 99, a Matrix, né? assim, Levantou muito aí, disse que era conspiração e tal, tal. Eu acredito um pouco nisso aí, que a gente vive numa espécie de Matrix, não daquela maneira que foi retratada tô ali, entendendo. mas a gente vive numa maneira de Matrix. A gente é obrigado a produzir para manter um certo tipo de sistema. Então, eu acredito que lá que existe um sistema assim que vem manipulando e que vem moldando a população, a humanidade de acordo com as necessidades. É, eu vi uma reportagem que diz que essa geração é a primeira geração com o QI menor do que a geração passada. Geralmente, as gerações mais novas, elas superam a geração que passou. E essa é a geração que, em vez de evoluir, retrocedeu. É uma geração cheia de direitos, né? É uma geração que quer tudo do jeito deles, quer tudo na mão, né? Agora eu não sei, mas eu ainda tenho fé na humanidade, viu? Rapaz? Eu acho que, claro, uma grande parte da população vai seguir isso aí, mas eu acredito que vai ter os remanescentes aí que vai sustentar o padrão mais antigo, né? Não é possível, será que não? Sempre tem um ou outro, só que essa parcela aí que consegue entender é muito pouco. Às vezes levanta um ou outro, mas não tem uma voz suficiente. É muito pouco. Hoje em dia, pode ver que acontece muito esse negócio de golpe, né? Golpe, hoje tem golpe de tudo é jeito. E é uma população que tem mais acesso. É uma população que não deveria cair em golpe de jeito maneira. Não deveria ter possibilidade de alguém enganar o outro. Por causa das informações, por causa da educação. Hoje em dia é mais difícil ver uma pessoa analfabeta. Não tem. Se tiver um desses bem velhinho, já antigão, né? Que não teve oportunidade de estudar. Mas essa geração que está vindo aí, é difícil ver um analfabeto. E as pessoas mais estudadas caem em golpe. Pode ver que há, há, há uns tempos atrás, né, na época dos nossos avós aí, bisavós, que não existia essas coisas que existem hoje, essas informações que existem hoje, aquele povo não caía em golpe. Vê se alguém conseguiria chegar e enganar um outro. Acontecia isso. Eu nunca vi história assim do meu avô, falar, meu pai caiu num golpe. Não tem isso. E hoje em dia? Hoje em dia, todo faz fila na delegacia para fazer queixa de golpe, né? Então, então a pessoa está utilizando essas coisas aí para manipular os outros. E a pessoa deixa se manipular, deixa levar por qualquer informação, não consegue analisar nem se é um golpe ou não. Mas é uma ignorância também, né, cara? Porque quem cai em golpe, geralmente ele tá querendo ser mais esperto que o golpista, né? Porque o golpe sempre tem uma armadilha, né? O golpe sempre tem uma facilidade a mais, o golpe sempre tem um lucro a mais. E aí o camarada cai no golpe muitas vezes levado pela sua própria ganância, né? É. Então sei lá, uma geração também estamos vivendo uma época onde todo mundo quer ganhar e ganhar com muita facilidade, né? Porque eu acho que o golpe está muito atrelado a isso aí. O cara vê lá um carro que vale tanto e aí o valor está bem abaixo, ele vai lá e cai naquele golpe porque ele estava querendo ganhar em cima daquilo ali. Ou sei lá o que que seja, um celular, ou seja uma moto, seja o que for. E o cara acaba caindo, né? É uma geração talvez que não pensa muito, né? Hoje em dia, eu já sou muito assim, eu já aconselhei muita gente. Rapaz, viu uma facilidade, cai fora que isso é golpe. Eu já penso assim, né? Então, a população ela não pensa, mas ela por que não pensa? Se antigamente as pessoas continuam as mesmas, seres humanos formados da mesma maneira, e antigamente pensava, analisado, por que hoje não, será que não tem tempo? Já está sendo programado para não pensar por si só mesmo, né? Eu vejo isso aí. Então, eu acredito que esse grande reset que eu já vejo falando, não é aquele negócio de levar a sério, né? Sim. Mas eu acredito que tem, sim, um propósito de transformar a sociedade. De
transformar a maneira de agir. Eu acho que sim, que é para chegar um momento que a pessoa simplesmente faz, é como se fosse um robô, né? Transformar como se fosse um robô. Faz o que tem que fazer, não questiona nada ninguém. É o meu pensamento meio maluco. Mas a grande questão que fica é, eu não sei se eu penso que é a tecnologia que está favorecendo isso. E se você pensar num grande reset da humanidade, alguma coisa que vem assim para manipular a sociedade mesmo, se é a tecnologia que está facilitando isso, ou se de fato existe um sistema, né? Tipo, alguém que opera essas mudanças. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu não sei se tem mesmo alguém que opera esse sistema. Sei lá. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas está acontecendo algumas coisas muito estranhas. Inclusive, assim, na questão do amor ao próximo. Antigamente parece que as pessoas eram mais bondosas. Hoje a gente vê essa luta de classe, essa luta, essa militância, na verdade, né? Militância direita e esquerda. Aí não estava legal, surgiu, parece que uma mais ferrenha ainda, já é a extrema esquerda e a extrema direita. E daqui mais uns tempos vão inventar um outro nome ainda que vai surgir uns mais radical. Por que antigamente não existia esse tipo de coisa, de uma luta? Não existia esse negócio de direita e esquerda. Começou a aparecer recentemente, né? Mas aí eu acho que daí a população era mais manipulada ainda quando não tinha isso, né? Será? A Eu população acho. ela não tinha informação Então, para aí, manipular. então, mas daí sem a informação correta, acabava sendo manipulado, né? Antes, quando não se falava de direita e de esquerda, o povo ia votar e votava em quem? E nem não tinha noção. Não parava para analisar em quem estava Não, votando, o mas o projeto. problema de hoje em dia, é que a pessoa tem acesso à informação. Quer ver um negócio? É esse roubo de INSS. Vamos Sim. pegar a militância de esquerda. Quando mostra que o cara do INSS roubou mesmo, o que que aqueles deputados de esquerda fazem? Não, agora nós precisa de uma deputada comemorando lá, porque não vai ser necessário o cara ir lá e falar a verdade, alguma coisa. Não, não, comemorando. Parabéns. Mas ali a grande verdade é que eu acho que ali Uma pessoa tá dessa, ela, todo mundo ela tem que devendo, ser né? manipulada, ela tem que ser. Não tem como Será? uma pessoa em sã consciência. Não, eu acho que a manipulação ali é financeira. Eu Sim, acho. mas daí a gente pega o mesmo povo que está lá embaixo, tem gente até que foi roubado, e ainda defende. Aí esse é o manipulado, né? Eu acho que esse aí é o manipulado Não, mesmo, né? Mas aqueles que estão ali dentro, brigando e discutindo, aqueles ali tá tudo envolvido. Eu acho que a corrupção é generalizada em todas as áreas, nessa área da política. Quem joga o jogo político mesmo, que está sentado nas cadeiras, todos ali têm interesse financeiro. E quando fala de corrupção, muita gente está envolvida. Agora aí fica a grande pergunta, né? O interessante é quem está lá na base, aí sim defendendo quem acabou, quem está roubando, quem está cometendo crime. E esse é manipulado mesmo, esse sem dúvida é manipulado. E você vê que o engajamento deles é muito forte, né? Não, e se você for lá e tentar mostrar uma coisa diferente, o mundo não passa bem, né? Porque nós tivemos ali o assassinato do Charlie Kirk mesmo. Quem era Charlie Kirk? Eu fiquei conhecendo Charlie Kirk depois que ele morreu. Ele ficou conhecido para mim depois da morte dele. Mas quem era aquele cara? É um cara que ia nas universidades, ia debater, ia questionar, ia colocar os pontos dele. O cara foi morto, taxado de extrema direita. Você vai ver os jornais, é só qualquer um aí ir lá no Google e buscar as notícias acerca do Charlie Kirk. O Charlie Kirk, em quase todas as matérias dos jornais, era colocado como extrema direita. Extrema direita. O cara que matou o Charlie Kirk não era chamado de extrema nada. Nem extrema esquerda, nem nada. O extremista é o cara que morreu, mas o cara que matou nunca foi taxado de extremista. Taxado de suspeito ou de qualquer outro nome aí. Então o cara está num grau tão grande ali de manipulação, recebendo tanta informação
e acaba fazendo uso dessas informações e se transformando, porque até onde eu vi, aquele cara que matou o Charlie Kirk era um jovem normal, era um filho normal, e de repente foi para a escola, foi para a faculdade, ali começou a ter acesso a várias informações, e aí isso foi mudando a cabeça do cara, ao ponto do cara achar que era certo executar o outro. É uma manipulação assim. Se tem um reset acontecendo, realmente esse reset ele já está passando do limite mesmo, porque só que do outro lado você tem um povo pacífico, né? Porque Charlie Kirk era pacífico. Ele não estava ali sendo realmente extremo, mas o camarada se viu por bem. Mas pode que esse extremo também, esse extremismo de direita, porque veja bem, tem a esquerda normal, né, que faz as suas manifestações. Aí tem uma extrema esquerda, que é aquela que já vai para quebradeira e até mata. Aí nós temos a direita, pode ser uma direita normal. Digamos assim, que a esquerda representa o mal, aí o extrema esquerda é o mal duas vezes. Mas nós temos a direita, que representa o lado bom, o extrema direita seria o bom duas vezes. Né? Porque se for olhar por esse lado ali. Entendi. Vamos dizer que Jesus era um cara de direita. Vixe. Se ele fosse de direita, ele ia falar, se o seu inimigo bater de um lado, tá bom, de direita. Extrema direita, não. Se ele bater de um lado, deixa bater do outro. Rapaz. Mas, ó, eu já ouvi. O esquerdo é o que bateu. Mas eu já ouvi falar que Jesus era de esquerda, hein? Já ouviu isso, não? Então, que Jesus era de tentar esquerda. entender uma direita ao extremo, né? Entendi. Porque se vai pro lado bom, não tem como a pessoa ser de direita e ao mesmo tempo ela fazer algo ruim para se tornar um extremista. Assim, então seria uma pessoa boa demais para ser extrema direita. Porque se a esquerda, quando é uma extrema esquerda, é a pessoa que é ruim demais, é a melhor lógica. Rapaz, é uma lógica. Mas eu acho que na prática não é bem assim, não, né? Na prática, que é taxar o seguinte, na prática é taxar que o extrema esquerda é alguém radical também. O extrema direita seria alguém radical também. Eu acho que não, né? Porque não tem como a pessoa ser. Apesar que eu vejo assim, pessoas falam que é de direita, mas ainda não entendeu esse lado de direita, né? É só falar, porque agora mesmo eu estava vendo um pequeno videozinho daquele advogado, acho que é Jeffrey Schick. Sim. Pior que ele estava apresentando um áudio ali, um vídeo de uma mulher, acho que é Cristina Gael, alguma coisa assim. E agora dá para entender que é mulher de esquerda. Aí. Ou seja, então aquela postura dela, talvez na mente dela, é uma postura de direita, mas não é. Né? A pessoa que ela vai fazer aliança, né? Quem ela vai apoiar. Né? Porque só a pessoa apoiar um outro partido de esquerda, ele é de esquerda também. Não tem lógica a pessoa ser de direita e falar, não, só pulando de esquerda eu vou apoiar só ele. Já perdeu toda a credibilidade, né? Mas, falar a verdade, eu acho que esse negócio de direita e esquerda, no final das contas, tem gente boa na direita, tem gente boa na esquerda, eu acho assim. E tem gente ruim dos dois lados também, honesto. Eu acho que na esquerda não tem gente boa, não. Eu acho que o cara pode estar enganado lá, será que não? Não tem como. Não, mas também pensar que a direita só é virtude, eu acho que não, hein? Eu acho que tem muito. Só que eu já vejo que isso aí seja uma grande manipulação também, cara. Falar bem a verdade. Existem pessoas na direita e tá ali meio que dentro do armário ainda. Ela é de esquerda. Entendi. Eu vejo assim, talvez a pessoa ache, não, é só. Eu vou apoiar só um abortozinho ali, mas eu sou de direita. É só um abortinho. Entendeu? Não tem lógica, não tem como a pessoa se encaixar. É igual a pessoa falar, não, eu sou de direita mesmo. Eu sou cristão, mas eu sou da esquerda. Tem um monte, né? Não tem como, não existe maneira, né? A mesma coisa da pessoa nascer lá no Paraguai e falar, não, nasci lá, mas eu moro aqui, eu sou brasileiro. Mas você realmente acha que na direita, que a direita é tudo isso mesmo? Essa virtude toda? Porque eu acho que a direita verdadeira mesmo. Será? Sim.
Agora, dentro da direita que tem hoje, Mas o que seria direita, então? dentro dessa população que tem hoje, que se diz de direita, eu acredito que ainda, ó, acho que uns 50% ainda não é. Sim, sim. Mas o que Bom, seria ser direita, direita, pela então? lógica que temos hoje, né? Porque direita, até onde eu já vi, já estudei, é negócio lá da França, não sei o que e tal. É Começou coisa lá, né? histórica, Começou né? lá. É. Mas hoje o que que é? Então, o que que é ser de direita? É família, pátria, Deus? É isso? Isso é ser direita? Isso aí é alguma das virtudes, né? Porque Tem que ter. tem direita conservadora e tem a direita liberal. Hoje arrumou um monte de direita, mas eu acho que não existe negócio conservador, liberal, isso, aquilo outro. Eu acho que Então, mas para direita definir alguém de direita é o quê? Então, se é no teu ponto de vista, porque eu acho que cada um vai ter um ponto de vista. sim, cada um vai ter. Ó, se é Deus, vamos colocar Deus. Quando a pessoa coloca Deus, ela já vai englobar todas essas coisas. Ó, se a pessoa, se a direita ali e os representantes colocam Deus acima de tudo, já não pode ter nenhum tipo de apoio a aborto, essas coisas assim. Senão já não tem Deus, já saiu fora dessa lógica aí. Qualquer princípio que quebre a ideia de Qualquer Deus, princípio. já. E qualquer uma outra coisa que venha ao contrário à ideia de Deus, já perdeu a linhagem direita. Né? Por exemplo, corrupção, defender aborto que eu falei, defender isso que o pessoal aí, essa esquerda radical defende. Já perdeu toda a linha ali de falar, não, se Deus, o mandamento de Deus é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, qualquer coisa que a esquerda traz, está fora disso aí. Mas então a direita está muito longe de chegar num padrão aceitável. Hein? Por isso que eu acho que mais de 50% da direita, na verdade, não é direita. Eu acho que não é. Eu acho que é tudo, eu acho que tem muito oportunista. Muito oportunista. O cara estava num partido de esquerda, de repente a população pendeu para o lado da direita, aí o cara já mudou, migrou de partido, encontrou outro partido, porque sabia que lá naquele partido não seria muito bem visto. Agora ele está no partido de direita. Mas tem muito oportunista na política, viu, André? Eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu penso igual você, não. Assim, essa virtude toda da direita, não. Eu não sei, não. É uma esquerdinha no meio? Não, eu acho que no que diz respeito a político, eu vejo gente boa na política. Eu acompanho algumas pessoas e gosto de alguns que eu estou acompanhando. Mas, assim, pensar que a direita é isso, eu acho que também é um pouquinho de manipulação, viu, rapaz? Fala bem a verdade. Eu acho que a gente está sempre sendo manipulado. E quem está lá jogando o jogo está usando desse sistema de direita e de esquerda para tentar, de alguma maneira, ganhar votos e perpetuar no poder. Eu vejo que está nascendo uma qualidade de político melhor do que o que a gente tinha antes. Isso sem sombra de dúvida. Comparar aí com 3, 4 eleições para trás aí, hoje a gente já encontra pessoas melhores para serem votadas. Mas eu não sei dizer para você se a direita é tudo isso aí, não. Deus, pátria, família, é a bandeira que Foi erguida, foi erguida. Né? que foi essa bandeira aí foi como se fosse ali uma injeção de ânimo, né? Aquele povo que estava. Eu acho que com o Bolsonaro, eu acho que o grande trabalho que o Bolsonaro realizou no Brasil foi acender essa chama patriótica. Eu nem vou entrar na questão de Deus e fé, igreja, nada disso, mas acho que uma coisa que o brasileiro não tinha mais era essa questão do patriotismo. O amor pela pátria, pela bandeira, pelos símbolos nacionais. Isso o brasileiro não tinha. Por exemplo, você vai em Washington, capital dos Estados Unidos. Washington já é o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos, já é um símbolo patriótico. E aí você vai olhar os monumentos históricos lá de Washington, narram a história do povo americano. Você vai na Inglaterra, é igual. Você vai em Brasília, o que você tem lá em Brasília? Não existe, o Brasil não tem heróis nacionais. Os heróis nacionais brasileiros estão esquecidos na história. O brasileiro nunca foi patriota. Aí o Bolsonaro veio e resgatou esse patriotismo. Hoje a gente está começando a ver uma espécie de patriotismo,
né? Coisas que você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano é altamente patriota, o brasileiro não. O Bolsonaro resgatou isso. Esse aspecto da direita eu acho muito positivo. Uma direita patriota, uma direita que valoriza a sua pátria e os símbolos nacionais. Coisa que a esquerda não faz. E aí, se eu hoje fosse me posicionar, em qual aspecto eu estou? Estou nesse aspecto do patriotismo, Deus, família, valor mais conservador. Se isso é a direita, então eu sou direita. Mas eu já não me vejo assim, não me coloco como direita, me coloco como conservador, como cristão, como patriota. Porque eu vejo que amanhã a direita pode virar outra coisa. Então, essa terminologia de direita, amanhã essa direita pode migrar para outra coisa que não tem nada a ver com os valores que que eu hoje defendo. Agora, a esquerda, não, a esquerda é sem sombra de chance de eu ser de esquerda. A esquerda não tem, não vejo patriotismo na esquerda, muito pelo contrário. Não vejo a fé cristã na esquerda, não consigo ver por causa das pautas que são defendidas. O aborto é uma delas, é uma causa que não tem nem o que se dizer. Então, se ser de direita é isso, então hoje eu sou de direita. E aí, nesse aspecto, então, um cristão não pode ser de esquerda, ele tem que ser hoje direita. Sim, nesse aspecto, sim. Né? Da mesma maneira que, digamos que um abortista não pode ser de direita. Entendeu? Entendi. Não, eu sou abortista. Não, não é de direita. Ele pode pensar que é, né? Talvez pode até ir na igreja, fazer tudo ali, mas não é assim, ele não se encaixa nisso aí. Não tem como, né? Ele pode fazer. Eu ouvi um caso aí de um pastor que é de esquerda, lá e ele defende aborto, defende isso. Ele pode falar que é de direita. Pode, só que a gente analisando ele, não é. Mesma coisa, existe pessoas que falam que é cristão. Eu sou cristão, mas negócio de Deus, isso aqui não. Ele pode falar aquilo. Só que olhando para ele, a gente não vê nele assim, uma referência de pessoa cristã. A gente não vê Cristo nele. Não, pode falar, não tem problema. Só que não é. Né? Quando nós voltamos a falar do direito. A direita, eu vejo assim ainda que o que mais representa pessoas de direita, essa ideia que veio lá de fora, né? Defender esses valores. Eu disse que eu acredito que talvez até mais de 50% das pessoas que acham, que acredita mesmo que ela ainda não é. Da mesma maneira, dentro das igrejas. Isso, muitas pessoas dentro das igrejas que só por ela estar dentro da igreja, elas acham que é de direita. A gente vai ver, não é, não. Pode falar, tá vindo demais, não é de direita. Por causa da forma de agir, né? Da forma de até em quem ela vota, né? Tudo isso mostra a pessoa de direita. Então, no meu ponto de vista, é mais ou menos por aí. Mas acho que ele não pode, eu acho que não pode descartar a ideia de que os políticos usam muito disso para se aproveitar, para ganhar o voto, né? Para perpetuar no poder. Porque, por exemplo, você tem hoje o Bolsonaro PL. PL, todo mundo quer ser PL. Todo mundo vota no PL. Mas você vai dizer para mim que Valdemar da Costa Neto é de direita? Cristão? Nem o PL é de direita. Então, eu digo Valdemar como símbolo do PL no sentido de presidente. Então, assim, hoje é o partido de direita, Bolsonaro e tal. Bolsonaro já está numa situação muito complicada de saúde, né? Tá preso. E aí, o que eu já comecei a perceber? O PL, o Valdemar, já começou a se afastar do Bolsonaro. No Ceará, vai apoiar o Ciro Gomes. Aí você vai dizer E virou direita. que agora o Ciro Gomes vai tentar puxar o voto da direita. Então, eu acho que, assim, voltando a falar um pouco da manipulação. Já tem até um povo indo para a igreja, né? Eu não vi, tem? Já vi esse povo já indo para a igreja. Tá indo no culto, Santa Ceia e... Na ceia. Então, mas voltando a falar da manipulação, eu acho que, assim, as pessoas precisam prestar um pouco mais de atenção nisso aí, né? Precisa entender que o sistema ele tá aí e ele devora, ele
ele é sagaz, ele manipula, mas parece que o brasileiro não gosta de pensar. Para resumir um pouco isso tudo que a gente falou, questão de golpe, parece que o brasileiro não gosta de pensar. Pensar custa caro demais. Então o cara vai sendo levado como uma massa de manobra mesmo. Porque se essa onda bolsonarista continua, essa onda do PL continua, eu não tenho dúvida que o Ciro se elege no Ceará, com o voto da direita. Não tenho dúvida. Então, dizer também que o eleitor é de direita, que uma boa parte da parcela é de direita, e por isso que eu acho assim que esse negócio de direita, esquerda é uma coisa muito volátil. Porque tem pauta da esquerda que o cara que é de direita defende. Tem cara que defende coisas de esquerda, mas ele se diz de direita. E você vai ver se o Ciro não vai acabar sendo eleito lá com o voto da direita. Então é o sistema se reorganizando. E aí vem, pinta um quadro novo, o povo esquece o que foi a eleição passada, esquece as coisas do passado e cede na manipulação. Lá todos os candidatos que eles querem, qualquer um que ganhar tá valendo. Tá valendo. Vai para final o Ciro e o outro, qualquer um dos dois tá valendo. É, porque o discurso do Valdemar foi o quê? Não, a gente tem que vencer o PT. Para vencer o PT é só com o Ciro. Aí já pintou o plano. Não, quer vencer o PT? Temos que votar no Ciro. Aí vai o candidato de direita e vota no Ciro. Aí vai dizer que o Ciro é de direita. Aí vai para outra região, coliga o próprio PL e o PT. Dentro do Congresso mesmo, nas pautas que diz respeito a eles, aí não tem direita, esquerda, PL, PT, PCdoB, PSOL, não existe democrata. Não. No que diz respeito a eles votam tudo junto. Por isso que eu penso que talvez esse embate, hoje eu acredito que esse embate existe mais do que no passado, na época do PSDB, por exemplo, e falando do PSDB, o Aécio apareceu, né? Ressuscitou o Aécio, né? Aécio e o Temer. E o Temer. Na época do PSDB e PT ali, né? Você adesivou seu carro com eu votei no Aécio? Não. Mas votou no Aécio. Mas eu acho era o Aécio e a Dilma. Era a Aécio e a Dilma, né? Tinha que votar no Aécio, né? Então, mas naquela época... duas opções, qualquer um tava valendo para eles. Para eles tava valendo. Se fosse a Dilma como ganhou, tava bom. Se fosse o Aécio, tava bom. Então, mas nessa época havia ali uma disputa entre PSDB e PT, mas era uma disputa meio de figurinha marcada. Sim. Hoje não. Hoje eu vejo que já existe, de fato, uma ruptura bem grande entre o partido de esquerda e o partido de direita. Hoje existe essa ruptura muito maior. Mas eu ainda penso que esses políticos usam dessas nomenclaturas de direita e de esquerda justamente para acabar se perpetuando no poder e manipulando o meu voto e o teu voto. No final das contas, eu acho que a gente acaba sendo manipulado. No final das contas, a gente não escolhe nada. É verdade. Não escolhe nada. Acha que escolhe, mas não escolhe, não. Esse negócio de colocar dois candidatos na disputa final. Qual é a escolha que a gente fez? O candidato sempre dele. É deles. Quem lançou isso aí foi essa coligação. Mas aí, falando nesse aspecto, então, de política, né? Qual que é a nossa saída? Mas há um tempo atrás surgiu aquela ideia da candidatura avulsa, né? Uhum. Eu acho que seria uma saída para a política. Sim. Candidato avulsa. Imagina no município igual aqui, acho que 100 mil pessoas, mais ou menos. Né? Um pouco mais, talvez. Se tem a candidatura avulsa e sai aí pelo menos 50 candidatos a prefeito. Nossa, Imagina. Deus. Rapaz, não teria como o povo falar, não, eu não tive opção. Eu votei em branco porque nenhum. Uns 100 candidatos, imagina. Não teria isso? Não teria uma maneira de escolher? Teria. Teria mais opções. Tanto é que quando vai lá na época deles fazer a chapa lá, não adianta o cara ser bom. Eles vão fazer uma votação lá e se o cara for bom ou não, se ele não ganhar lá para ser candidato, não vai ser. Mas já começa lá em cima. Mas você acha que o brasileiro tem maturidade? Eu vejo que falta maturidade no brasileiro. Eu queria muito que o Brasil desse certo, mas tem hora que a gente fica analisando assim, o nosso povo, parece que o povo não
falta muita maturidade, Maturidade para votar? não só para votar, eu acho que meio que em tudo. Eu acho que o brasileiro meio que, não todo mundo, né, mas uma grande parte da população precisava evoluir mais, precisava, sei lá. Você não tem essa impressão? Então, mas a população não vai evoluir. É aquilo que nós falamos já agora há pouco. Qual seria a lógica de uma população pensante, assim, evoluída, unida? Qual seria a lógica? Né? O povo não, há um tempo atrás, o povo brigava, graças a Deus deu uma diminuída, mas brigava por causa de jogo de futebol. Sim, verdade. Essa população é uma população madura o suficiente? Ainda hoje, né? O povo ainda briga ainda, o povo está se matando aí por causa de político. O povo é apaixonado por político. E a tendência da política é fazer isso mesmo. Tem que ter essa divisão para existir esse partido político. Tem que ter essa divisão. E se eles conseguirem formar 4 grupos, direita, esquerda, outro grupo, extrema direita, extrema esquerda. Agora eles começou a criar um outro grupo chamado bolsonarista. Sim. É necessário essas classes aqui estar brigando, não defendendo o seu político de estimação. Agora, se esse povo, todo mundo se unir, o que vai acontecer com os manipuladores? Então, mas aí é onde eu falo para você, eu acho que o povo não tem essa maturidade. Então, é por isso que é instigada essa maneira de ser. Tem que criar isso. Tanto é que as grandes emissoras têm que ganhar alguma coisa por o caso do assassinato do menino nos Estados Unidos. Charlie Kirk. Charles Kirk, né? Isso. Ora, o cara agora está sendo taxado de extrema esquerda, extrema direita. Direito. E agora, quem concorda com as ideias dele também é uma extrema direita. Ou seja, e é necessário ir criando esses grupos aqui, esse povo embaixo aqui, para conseguir manobrar, transformar esse povo numa massa de manobra, eles têm que estar brigando entre eles, não com a classe política. A briga tem que ser entre eles. A classe política pode roubar à vontade, mas eles é outra coisa. E o povo aqui embaixo se matando. Por quê? Porque enquanto o povo está brigando aqui, você acha que alguém vai querer se meter nesse negócio de Brasília? Se essa população se unisse, esse poder estava do jeito que está? Tem um caso lá do Nepal, né? A população, quando se uniu, o que aconteceu? A força que a população, que o povo tem. Só que daí é muito melhor ficar essas briguinhas entre eles, e aí com grandes emissoras de televisão sempre alimentando aquelas briguinhas, tem que estar alimentando, para chegar a um ponto que o que colocar lá em cima tá bom. Eu sei lá, eu acho assim, Honesto, que o povo precisava evoluir mais. Por mais que a gente pense lá em pôr candidato, votar, que já é um outro ponto que, né, a gente não pode nem falar muito sobre questão de voto e tudo mais, mas eu vejo que o povo precisava ter uma mente mais elevada. Qual que seria a saída para fazer o povo pensar? Então, eu acho que a saída é muito isso aqui que a gente está fazendo. É bater, conversar, é falar. Né? Eu vejo assim uma juventude que está se levantando, que também é uma juventude meia sem valor, sem muitos princípios, sem amor à sua própria nação, à pátria. Essa geração que está vindo, se até aqui estava ruim, se até aqui o brasileiro não era patriota, não era politicamente conhecedor e tal, essa geração nova que está vindo aí, ela está muito pior. Então, qual que seria a saída? Talvez a saída seria isso aqui. Fazer o que o Charlie Kirk estava fazendo, debatendo, colocando os pontos de vista, mostrando a verdade e convencendo as pessoas aos poucos. Mas ainda assim, uma grande parcela da população parece que não está preocupada. É aquele negócio do pão e circo. Tendo pão e tendo circo, tá bom. Na hora de votar, se o cara vem aqui e me oferece um dinheiro pelo meu voto, aí eu já vendo meu voto. Se o cara me oferece um exame que eu estou precisando, eu voto nele. Hoje, coitado de um político. Nesse aspecto, tenho dó de um político. Porque a população olha para o político como uma fonte de pedir. E aí o mal político, ele precisa ficar corrupto,
ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para suprir a necessidade dessa população que acha que o político é obrigado a dar tudo que ele quer. Se ele quer um exame, ele vai lá. Se ele quer cobrir a casa dele, ele vai lá. Ainda nos interior acontece muito isso e talvez numa cidade maior aconteça de outra maneira, mas também acontece. Então a população ela não está preparada para uma mudança radical. Ou não? Estou falando abobrinha aqui. Não, a população não está preparada. E só que a população ela nunca vai estar preparada para essa mudança radical. Porque uma população pensante não é interessante. É lógico, existem meios, existem entidades capazes de fazer essa transformação. Eu vejo uma dos meios responsáveis poderia ser o meio religioso. O meio religioso tem condições de treinar o seu povo, de ensinar, só que boa parte da religião ela não quer se envolver na hora de escolher um político. Ela quer deixar de lado, não quer tratar esse assunto, porque acha que espere uma doutrina ou outra, mas eu vejo isso aí mesmo, que é a conivência com as coisas erradas. Se a religião toda se unir e falar, não, vamos educar esse povo, para esse povo aprender, pelo menos aí os requisitos mínimos para escolher um político, eu acho que quando começava a haver uma mudança. Porém, a religião também não tem esse interesse, porque boa parte da religião hoje, ela também é envolvida com política. E boa parte dos religiosos, é aquele caso, é religioso, é de igreja e tal, mas também nem é da direita. Então eu vejo isso aí, a maioria. Rapaz. Porque não é porque o cara está lá dentro que ele é de direita. Mas e o cara que é... Agora também tem a sua parcela mínima que realmente tem convicção ali, para não, eu sou cristão, isso aqui. Mas a boa parte é para não, religião, nós não vamos discutir religião aqui na minha igreja, não. Discutir política aqui na minha igreja, não. Mas na época de política, teria que treinar o seu povo ali para não ser mais sacrificado como está sendo hoje em dia. Eu acho que tudo que o político não quer é que o povo entenda de política. Então, aí por isso que cabe ao sistema religioso, falar, vamos fazer o povo entender. Para não acontecer, mas eu acho que isso é uma maneira de educar o povo e mostrar que isso também é uma maneira de ser cristão, ensinar o povo a escolher. Né? Que desde a primeira eleição que teve, né? Lá que quando colocou de um lado Jesus, do outro ladrão, o povo não soube escolher. Votou no Barrabás, né? Misericórdia. Votou no ladrão. Votou no ladrão, assassino, misericórdia. Mas eu vejo assim, ó, o sistema eleitoral é complexo. É até bom, ano que vem tem eleição, o povo entender um pouco disso. Quando você vota numa eleição majoritária para prefeito, você sabe disso, governador, presidente, o seu voto vai para aquele cara. Você votou no candidato A para prefeito, teu voto vai para o candidato A. Você votou no candidato B, o teu voto vai para o B. Pelo menos a gente acha que o voto vai lá, né? Mas, quando você vota para vereador, por exemplo, o seu voto não vai para o teu vereador. De alguma maneira ele vai, mas no geral não vai, porque a gente vota num candidato, mas existe todo um cálculo político lá, que a maioria da população, pessoas até alfabetizadas, pessoas que estudadas, mas não entende, não sabe como é que funciona isso. Você vota no candidato A para vereador, mas ele está dentro de uma chapa, ele fechou uma nominata, e dentro daquela nominata vai ser eleito o que for mais votado. Então, às vezes, você está votando no teu vizinho, no cara do teu bairro, mas dentro daquela nominata, até esse cara que é candidato sabe que ele não vai ganhar. Só que ele está ali para puxar voto para aquele cara que vai encabeçar a chapa. Depois, se ele fez bastante voto, ele vai ganhar uma portaria, ele vai ganhar alguma coisa ali, pela quantidade de votos que ele puxou. Porque até nesse aspecto, Onésio, o povo é manipulado. Porque se eu olho para você, e eu sou um candidato aqui a vereador, em Vilhena, por exemplo, e aí eu vou fechar minha nominata. O que eu preciso? Eu preciso de pessoas dentro dessa nominata que tenha voto para que eu consiga o número necessário de voto para ser eleito. Se eu olho para você e vejo que você é um cara de 150 votos, 200 votos, que na nossa realidade aqui é um número considerável, eu vou te chamar para vir fazer parte da minha nominata. Aí você vai pedir votos para você.
Mas, no final das contas, você sabe que provavelmente o voto é meu. Então, até nesse ponto, o povo não entende, o povo é manipulado. Vota em A para eleger o B. Então, essa manipulação política é muito grande. Nem isso, que é uma coisa básica, o povo não sabe. E ninguém explica. O político não explica, a escola não explica. Agora, você está colocando um ponto interessante. Talvez, será que é a igreja, então, que teria que pautar esse assunto? Tá sobrando só a igreja agora, né? Escola não pauta isso. A escola está dominada pelo sistema, né? Então sobrou agora a hora da igreja fazer o papel de igreja. A igreja ensinar o povo a votar, a educar o povo nesse aspecto aí, para que possa talvez começar a haver uma mudança aí a longo prazo. Acho que isso não é coisa que acontece. Mas se tiver aí um grupo de pessoas dando instruções a respeito, eu acho que talvez pode ter uma saída assim. Se isso tiver alguma vantagem para a chamada igreja. Né? Senão também, apesar que a igreja hoje também é dominada pela política. Altamente Esse é o dominada. problema. Hoje, na verdade, você tem dentro das igrejas, a gente estava falando agora de direita, esquerda e tal. Hoje, dentro das igrejas, a esquerda, nada de braçada, na verdade. Domínio. E eu não estou falando do pastor de esquerda que fica fazendo videozinho aí e tal, para chamar atenção e tentar se aproximar do evangelho. Não, eu estou falando de igrejas altamente tradicionais, mas que o pastor, a família do pastor, alguém da liderança da igreja, o membro da igreja é portariado lá da esquerda e tal, não sei o quê. Então, nesse aspecto, a gente não tem nem o que falar. Igrejas altamente tradicionais que estão lá vendidas para o sistema, né? Pastor, na verdade, igreja é cabide de voto muitas vezes, né? Então, o cara já olha para a igreja com essa intenção. E cada vez mais isso vem aumentando, né? Período de eleição, né? Os candidatos viram tudo religioso. Né? Com certeza. Eu sei que eu não vou dormir, mas eu aceito mais um café. E o café tá bom, né? Tá doce. Diz que ia chegar uma pizza daqui a pouco. Pois é. Isso aí do cara que de igreja e tal, eu sou pastor evangélico, pastor batista, você é evangélico e tal. O que você vê nisso aí? O cara é evangélico, é pastor, é obreiro, e aí a portaria do cara é lá da esquerda. O que você me diz? Porque tem, não tem? Problema, mas tem pastor com portariado aí? Eu não sei se um pastor pode. Acho que pode, né? Um pastor de igreja pode ser portariado, acho que pode. Mas eu sei de casos aí, de pastor mesmo assim. Não sei se pastor pode, mas pessoas assim ligadas ao núcleo ali da liderança da igreja, que o cara vai lá e tem uma portaria lá da esquerda. E aí? O cara nessa hora não tem, e por isso que eu falo para você, nessa hora não tem direita, esquerda, nessa hora o dinheiro fala muito Ela não alto. quer nem saber de onde vem o dinheiro. Né? O cara não quer nem saber. Eu creio que se o cara. É que detalhe, né? Existe o pastor como cargo, e existe o pastor como dom, né? A pessoa que tem o dom de ser pastor mesmo, ele não se envolve com essas coisas. Com política, você acha? Negócio de pegar uma portaria ali, país. Eu acho que não. Em aspecto nenhum. De aspecto nenhum. A pessoa que tem o dom de ser pastor, ele não está fazendo isso por dinheiro, coisa assim. Ele está fazendo ali, talvez para atender um chamado de Deus, né? Sim. E ele já sabe que aquilo ali já é uma missão difícil. Né? O cara que tem o dom de Deus de ser pastor, não é uma coisa muito fácil. Ele lidar com pessoas, né? É complexo, né? Não é fácil. Aí o cara já tem essa responsabilidade de se envolver ainda com política. Como é que ele vai ali conseguir a dividir as duas coisas? Tem como o cara chegar, não, agora eu vou fazer a obra aqui, vou ser bonzinho porque eu estou sendo pastor. Não, agora eu vou deixar de lado e vou ter que mentir um pouquinho aqui, porque então, não tem lógica, né? Então, o cara que tem o dom de ser pastor, eu acho que ele não se envolve com política. Agora, esse pessoal que usa esse nome de pastor como cargo, como profissão, ele se envolve até
com tráfico, coisas parecidas. Eu vi uma vez uma reportagem de um grupo de pastores que caiu numa blitz com um carro cheio de arma, levando aí pro lado. Sério mesmo? Pastor. Não, aí tem, né? Acho que em todo lugar tem gente que não vale nada, né? Até Então, no no ramo que diz da... respeito a pastor, todos os pastores envolvidos com esse negócio de política aí, que seja portaria, que seja um jeitinho para ganhar um dinheiro ali, ele só tem uma, ele não tem dom de ser pastor. Uhum. A minha visão é essa. Eu vejo esse negócio, esse cargo ou esse dom de pastor, uma coisa de muita responsabilidade. E é um negócio que a pessoa que tem esse dom não pode brincar com. Porque quando ela brinca com isso, ela está brincando com várias vidas ali que talvez vê nesse aspecto. Mas você acha que o pastor não pode ter nenhuma portaria, nada, um pastor mesmo? Você acha que não existe essa possibilidade? Vindo de político? Tipo, o cara vai ser lá portariado de um vereador e tal. Você acha que não Não, funciona, esse não cara dá ele é certo? mais político do que pastor. O que ele tem que fazer? Tem que se envolver, se lambuzar mesmo na política, entregar esse cargo de pastor, porque não é pastor. É mesmo? Você É, pensa desse jeito? Rapaz. se eu souber radical, eu penso assim. Rapaz. Mas e aí, como que um pastor se envolve, não sei se a palavra é certa, como que um pastor se envolve na política? Então, o envolvimento de um pastor verdadeiro, igual você está falando, seria o quê? Seria só orientar o povo, ensinar o Isso, povo, orientação, ensinar, ser analisar o perfil, até ajudar a pessoa a analisar o perfil do camarada. Mas você não acha que não seria bom para a igreja ter sei lá, ter um pastor, ou seja lá, um cristão qualquer, com cargo, sem cargo, um cara bom, um cara cristão, com princípio. Não é bom para a igreja esse cara lá dentro da política? Você acha que não? Não, mas esse cara bom para a igreja, para ele ser bom para a igreja, não precisa ele estar dentro da política. Eu digo bom assim, não bom para a igreja. A pergunta foi errada. É tipo assim, o cara é um bem preparado, politicamente falando, o cara tem princípio, tal. E não seria bom a gente ter esse político lá dentro? Porque senão a igreja vai votar em quem? Só que tem um detalhe. Esse cara aí que tem princípio, para começo de conversa, ele não passa nem na eleição da coligação. Ele não passa. Que tem aquela escolha que eles fazem. Sim. Esse é um que já não vai passar. Será? Mas eu acho que talvez para majoritário não, mas acho que para vereador, deputado, acaba passando, é muita gente que sai. Para vereador eu não sei como é que funciona. É porque sai muito, né? Eu digo, talvez para um prefeito, realmente o sistema vai ser mais difícil, governador, presidente mesmo. Mas eu acho que talvez para, sei lá, vereador, tem um cara bom na igreja. Mas para vereador não passa pela convenção também? Passa também, não passa, com certeza passa. Então, mas aí, não, passa, com certeza passa. Mas eu digo assim, eu acho que é mais fácil passar, porque como sai muito candidato, então o cara entra lá e acaba para fechar a nominata, fechar o número certo, o cara vai. Mas assim, independente se o cara vai ou não vai, se consegue ou não consegue, não seria bom para a igreja ter essa pessoa lá? Votar numa pessoa que vai defender. Se tiver uma pessoa dessa para ter uma saída, né? Se tiver essa pessoa chegar lá, seria bom. Se a igreja se organizar como um grupo político mesmo, fora da igreja. A igreja é o lado espiritual da coisa, mas a gente também é cidadão. Você é brasileiro, eu sou brasileiro e tal. Se a igreja se organizar como um grupo político, várias igrejas, várias frentes, e aí colocar lá os seus candidatos, acho que seria interessante, né? Porque isso aí acontece direto, né? A igreja, o mais voltado para o núcleo evangélico, sempre coloca alguém lá. Principalmente quando vai para o lado de Brasília. Sim, sim. A igreja é muito forte, a gente tem bancada evangélica. Agora, eu acho que a qualidade dos nossos políticos é ruim. O partido que tem até o nome de cristão, né? Era PSC, se eu não me engano. Né? PSC, Partido Social Cristão. Até o líder dele, se eu não me engano, foi preso por corrupção. Miséria. Pastor. Foi preso por corrupção. Ou seja, então, antes do cara chegar lá, o cara é exemplo na sociedade, mas depois que chega lá, eu não sei se é vantagem. A igreja se envolveu. Acho que o envolvimento da igreja teria que ser na preparação, ensinar o povo a escolher. E votar consciente. Principalmente no que diz respeito ao passado do cara, essa lei da ficha limpa que a gente sabe que não funciona.
mas ela pelo menos mostra o passado da pessoa. Essa lei da ficha E não limpa que funciona. quem foi preso sai candidato e ganha Sai eleição? candidato. Então, isso aí já é uma coisa que a igreja pode usar essa lei para mostrar. Se o cara já foi preso uma vez, vai votar nele para quê? E se o Sim. cara ganhou e fez coisa errada, vai votar de novo para quê? Tem pastores aí que deixou de ser pastores, né, que tinham cargo de pastor e virou político, né? Eu acho que então o maior conselho o povo seria o quê? Votar consciente, analisar o candidato, a vida Ajudar. pregressa do candidato, ver quem é a Isso. pessoa. Acho que é o melhor caminho está aí, né? Eu acho que a igreja até pode pegar todos os candidatos, esquece ali dessa paixão política. Vamos analisar todos eles. Sim. Ó, o que está aqui seria esse aqui. Porque o povo hoje ainda vota por paixão, né? Isso é uma grande realidade. Esse é o problema. Então a igreja ela precisa sim ensinar. Então, no que diz respeito à pergunta que foi o cargo de pastor, se a pessoa tem o dom, eu acho que. Eu também Se acho. ela já recebeu o dom de Deus para ser pastor, que é mais que ainda, já está rico, né? Então, sim. para que dom melhor do que esse? Eu acho que foi Billy Graham que falou, né? Que convidaram ele para ser presidente dos Estados Unidos. Ele falou: não posso me rebaixar. Aí, ó. Eu acho que foi ele que falou isso, ou Pois foi é. alguém, algum vulto da história cristã aí. Não tem Mas como eu tem me muito, né? rebaixar, Tem né? muito pastor aí que até utiliza o cargo ali, utiliza ali da influência como pastor para se meter em política. Sim. E se Sim, mete em política e não sai nada que preste. sim, sim. Às vezes o cara não sai candidato, mas ele usa a força de voto que ele tem dentro da igreja para estar nos bastidores da política, negociando. É, Isso tem muito, né, cara? Mas aí, Onésio, então o papel da igreja também vai muito para essa questão social, né? Porque quando a gente fala igreja, se pensa muito na questão espiritual, do culto e tal, sim, mas a igreja também tem esse papel de formar um bom cidadão? tem. Tem, né? Só que Tem. não forma, né? Eu creio que tem, né? Eu não vou dizer nem cidadão, mas a igreja ela teria o papel de formar um bom cristão. Uhum. Né? Porque um bom cristão, lógico que ele vai Sim, ser um bom vai ser um bom cidadão. cidadão. Não, mas a Mas sua uma coisa frase leva a foi outra. melhor que a minha. Uma coisa leva a outra, né? Mas o problema é que as pessoas hoje, né, já entrando no outro assunto, ela vê igreja, ela não sabe ainda o que é igreja. Né? A pessoa ainda não sabe. Ela vê a igreja como um local de referência. E a igreja em si, falando como organização, eu creio que ela não tem muito interesse também de formar um cristão pensante, assim como a política não tem. A igreja também ela utiliza como se fosse um meio político também para manipular os seus próprios cristãos. Eu vejo assim, a maioria das pessoas que vai na igreja hoje, ela não sabe nem o que é uma igreja. Ela acha que a igreja é aquele local que eu vou lá, porque Deus está lá e lá eu vou. Também é o sistema que manipula também. Sim. Então a gente acha que só a política, só a tecnologia que manipula. Não. A religião, eu acredito que é um dos pontos maiores de manipulação é a religião. Porque a política em si, ela manipula e engana em nome da corrupção em si. Sim. Só que a religião já manipula e engana em nome de Deus, o que é bem pior. Né? Já visto que a maioria das pessoas que vai buscar Deus, ela busca onde? Na igreja. Na igreja. Deus está na igreja. A pessoa não percebe ainda que Deus não habita mais, como Paulo disse, não habita mais em templos feitos por mão de homens. Né? Sim. Ou seja, então é uma maneira de manipular. Para poder libertar a mente desse povo na política, vai ter que libertar na religião. Porque quando a pessoa começa a entender de um lado, ela começa a entender do outro também. Mas não vamos sair da religião, não, mas assim, nós estamos numa situação complicada, porque a escola não te ensina a pensar, aí a política não te ensina a pensar, aí a religião também não está te ajudando, uma faculdade também não está te ajudando, aí você vai para as redes sociais, você vai para filme, série, nada disso está nos levando por um caminho muito interessante, né? Infelizmente. Então, as pessoas estão realmente reféns de um
sistema forte, né? Talvez não é um sistema que está bem ajustadinho, tipo, tudo combinadinho por baixo do pano, mas esse sistema realmente ele está aí de alguma que maneira, funciona, é um né? sistema interesseiro, né? É, É um interesseiro que a pessoa vê uma maneira ali de ganhar ali no sistema e acaba praticando. Às vezes sem combinar com outro meio, mas acaba praticando isso aí. mas aí o que seria então, Onésio? Assim, o que seria ser uma igreja? Qual é o modelo de igreja? Porque hoje, quando a gente fala de igreja, a gente já tem um sistema mais ou menos na cabeça mesmo, um sistema normal, natural, Sim, que independente, uma organização. organização. Da onde você vai, mais ou menos é aquilo ali. A pessoa vai para a igreja. Tem igreja que é 2 vezes por semana, tem outra que é 3, tem outras que é 7, né? O cara vai lá, participa daquilo ali 7 é tudo. todo dia. É, todo dia. Tem umas que é mais que 7. Tem umas que é mais que 7. Porque tem igreja aí que é 3 vezes ao dia. 3 4 vezes vezes o ao dia. dia. E aí esse é o modelo que a pessoa tem. Eu vou ali, vou fazer parte daquele grupo e, enfim. Mas o que é de fato, então, ser igreja nesse aspecto? O que seria isso, será? Então, para ser igreja, primeiro a gente precisa entender como é que o proprietário, o dono da igreja, age. Quem fundou realmente a igreja age. Porque quando a igreja foi fundada, Paulo disse que ele colocou a pedra fundamental da igreja, Sim, através de Paulo, e essa igreja, a gente sabe que é Cristo. Mas eu vejo assim, o agir de Deus hoje. Como é que Deus age? Deus, às vezes eu analiso aqui, que nós temos ali, de um lado, uma igreja enorme, considerada a casa de Deus. sim. Eu acho que, se for colocar em valores ali, eu acredito que passa aí dos seus 15 milhões, ou talvez mais, Eu acho que mais. Já ouvi falar em 20 milhões. 20 milhões. Do outro lado, isso aqui é minha maneira de pensar, talvez eu esteja completamente errado. Do Sim. outro lado, nós temos o hospital. Uhum. Eu fico analisando assim, na minha maneira, na minha loucura. Onde é que eu vejo Deus mais agindo? Do lado de cá, que é a casa de Deus, ou de lá, que é o hospital? Onde é que eu vejo os maiores milagres acontecendo? Eu vejo ali no hospital. Onde é que as pessoas realmente se derramam ali em cima da sua fé? Eu vejo lá no hospital. Aonde é que mortos se ressuscitam? Eu vejo lá do outro lado. Uhum. Então, no meu ponto de vista, primeiro, então, aonde é que Deus está habitando? Onde é que Deus está agindo? Onde é que está havendo o movimento de Deus? Então, aqui, o templo de 20 milhões já não é a casa de Deus. É. Né? Há um tempo atrás, passava ali na frente, ali, você via bem na frente ali, o pessoal da Venezuela, com a plaquinha, né? Sim, sim. Pedindo ali misericórdia por um prato de comida. Gente, mas está na frente da casa de Deus, passando fome? Então, já começa por aí. Então, a pessoa foi educada a ver o templo muito bonito como um local que Deus habita, como uma casa de Deus. Então, essa pessoa já foi educada. Isso como mostrar para uma pessoa que ela está totalmente enganada? Como mostrar para uma pessoa que aquilo ali não é igreja, que isso não é ser igreja? Que ser igreja é exatamente a união de pessoas, quando a pessoa se une para ajudar um ou outro. Né? Isso está sendo igreja. Ou seja, essa igreja não precisa estar num templo que custa caro. Essa igreja pode estar na rua, pode estar reunida em qualquer lugar. Se reuniu ali, viu um necessitado, está fazendo a função de igreja. Mas então não é interessante para o sistema fazer com que o povo alcance essa graça, né? Pois é. Não é interessante. O sistema vai combater isso, né? Muitas vezes. O sistema vai combater. Porque se a pessoa começa a imaginar que Deus habita nela, e se ela tirou ali um período para ajudar uma pessoa que seja em oração, que seja uma ajuda financeira, uma cesta básica, ela está realmente cumprindo a vontade de Deus, o sistema vai se levantar contra. Sim, sim. Então, primeiro tem que mostrar a esse povo que essa é a igreja. Como é que a igreja se movimenta? Como é que a igreja faz a vontade de Deus? E isso também é uma forma de glorificar a Deus. É que glorificar a Deus não é, talvez, no meio de uma palestra, no meio de um culto, alguém, um grita de lá, outro grita de cá. Isso para mim não é
dar glória a Deus. Glória a Deus é reconhecer os feitos. Eu penso assim. Então, essa é a minha maneira de pensar sobre o que é ser igreja. É lógico que a gente reúne aí como um grupo de pessoas, isso não é contra e isso não é ruim. Mas não que essa reunião, esse local onde nós vamos reunir tem que ser, ali que Jesus falou, né? Tem que ser no deserto, ou ali, ou acolá, não vai, não acredito. O Então, problema tá quando essa reunião de pessoas ela serve apenas para dar manutenção a esse sistema religioso. Eu acho que é aí que é onde está o problema, né? Quando a reunião do povo, o povo está ali só para manter de pé aquele sistema e esse sistema se autoalimenta e ele fica ali e só aquele sistema ali é o certo. Só que assim, a igreja tem um papel fundamental na sociedade, biblicamente falando e também socialmente falando, né? é, A gente está reunido, a gente se reúne. Eu acho que é um ponto pacífico. A igreja sim, sempre vai se reunir, né? E aí, para se reunir, vai ter que se reunir em algum em lugar e algum tal. lugar. O problema é quando é só isso, né? Só isso. Só serve para isso. Foi ensinado ao povo isso, dessa maneira. Para alguém servir a Deus hoje, ela só tem essa opção. Uhum. Ela só tem essa opção aí, não tem uma outra maneira de servir a Deus. Como uma pessoa serve a Deus? Não, primeiro você vai unir aí numa denominada congregação, vai escrever seu nome, pegar uma carteirinha e tal. Agora, só que não é isso. Jesus não morreu na cruz para a igreja dele ser resumida a isso. Se reunir num local, traçar um plano, né? Aí sim vamos precisar de um local, mas esse local ainda não é a igreja. Uhum. A igreja vai ser o que foi planejado ali e foi colocado em prática. Aí sim, isso é a igreja. Né? Sim. Essa prática que você fala é uma prática na sociedade. Uma prática social na sociedade. Uhum. Sim, exatamente. É aquilo que eu falei, né? Em frente da igreja, tem povo passando fome. Esse é o momento da igreja, essa igreja. Sim, sim, Matar a fome dos necessitados. sim. Mas daí a gente volta naquele ponto, né, cara? Existe um sistema sempre nos controlando, sempre tentando nos direcionar, sempre nos pautando, né? Sempre tentando nos colocar dentro de uma caixa e sempre lutando contra a ideia do povo começar a pensar, a questionar. Na verdade, sempre o cara que pensa, questiona, ele nunca é bem visto, acho que dentro de nenhum sistema, né? Se for para política e começar a pensar e questionar e falar algumas coisas fora do normal, você não vai ser bem visto. Inclusive dentro da religião, né? Dentro Se da alguém se religião. levanta e começa a não concordar, ou trazer algumas ideias diferentes, essa pessoa logo, logo é podada também. Tá em todos os meios é assim. Na política, na religião, na música, no meio artístico, tudo é assim. Sim. Porém, se levanta uma pessoa, dois, três, consegue fazer alguma mudança, trazer alguma diferença. E aí eu vejo esse poder na mão, a religião tem esse poder de transformar vidas. A religião tem esse poder de colocar em prática e começar a reeducar o povo, transforma a vida de muita gente. Na verdade, onde o cristianismo ele entrou, ele mudou a sociedade, né? O cristianismo sempre teve isso, né? Hoje o Ocidente ele é moldado no padrão cristão, né? Essa ideia de Deus, de igreja, sempre teve muito presente, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Formado por cristãos, né? Seja ele católico, evangélico, mas é um país cristão. Mas quando a gente vai para a sociedade, esse número tão grande de cristãos, ele não está causando o impacto que poderia causar. Mas justamente por causa disso, porque falta talvez uma organização melhor, falta talvez alguma informação, talvez falta uma liderança, né, que se posiciona e conduz o povo a transformar essa sociedade. Talvez está faltando isso aí no nosso meio, né? Talvez não está faltando. Mas não tem. Porque se tivesse um grupo com essa missão, eu acho que
estaria nesse ponto. Não todo mundo, né? Mas pelo menos uma parcela ali conseguia ver diferente, e uma parcela pequena que começar a utilizar desse poder de igreja, ela faz uma diferença enorme. Não precisa ser todo mundo, porque o sistema todo não vai se mudar nunca. Não, com certeza. Mas uma pequena parcela ali que tomar frente vai fazer uma diferença. Eu acho que a verdadeira mudança na política, ela precisa começar de maneira local. Enquanto o brasileiro não entender isso, enquanto as pessoas não entenderem isso, seja na igreja, seja na sociedade, seja na política, eu acho que a mudança ela tem que ser local. Eu acredito muito nisso que você falou. Que precisa um grupo, por menor que seja, começar, se posicionar. Está numa situação, está numa igreja que não está legal, começa uma mudança. Se não tá, você quer viver uma mudança dentro da política, às vezes a gente pensa muito em votar lá no presidente e tal. O presidente é uma pessoa só. Eu acho que a mudança ela tem que começar por aqui, local mesmo. O que eu, você, o que nós podemos fazer para mudar aqui a nossa situação local? Como a gente vai impactar aqui a nossa cidade, o nosso bairro, o local onde a gente está? Quando as pessoas começarem a pensar dessa maneira, e isso começar a não ser só aqui, mas começar em todos os lugares, aí a gente começa a ver a sociedade se impactando, a sociedade passando por uma mudança. Mas enquanto eu terceirizar essa mudança para outra pessoa, ou para alguém que está lá em Brasília, por exemplo, ou para um político, eu terceirizo essa mudança, espero que essa outra pessoa faça a mudança, que essa outra pessoa se posicione, e não vai ver mudança nenhuma, nem dentro da religião, nem dentro da política, na sociedade, em lugar nenhum. A gente precisa se organizar como um grupo religioso, social, político, e começar a tomar atitudes e ações que mudam aqui a nossa realidade. O que eu posso fazer para mudar aqui agora? Amanhã. Posso começar amanhã. O que eu posso fazer? Reunir um grupo e amanhã. O que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Eu acho que tem que começar assim. Não vou dizer um movimento em si, organizado, uma organização, mas tem que começar assim com ideias, né? Uhum. Trocando ideia, a gente conversa. No dia a dia ali, a gente vê que tem várias pessoas que também querem essa mudança. Principalmente dentro desse meio de religião. Tem muitas pessoas que sabem que aquilo ali não está certo, mas vai começar por onde? Eu acho que a religião tem esse poder, teria que começar a ter uma mudança, teria que ensinar a igreja a ser igreja, a igreja ter postura, ter atitude, ter a função, né? A função de igreja. Sim. A não ser mais esse mais do mesmo aí. Acho que ele faz uma revolução muito grande. Consegue transformar vida, começa transformando um bairro, transformando a cidade inteira. Mas você nunca pensou em ser candidato, não? Ou já pensou? A política não dá certo para mim. Hoje em dia, para ser candidato, não eu acho que até os candidatos são eles lá que escolhem, né? Tem alguém do bairro, vamos convidar. Porque tem tanta gente que lança o nome lá e, coitado, não consegue passar nessas coisas. Eu acho que tem um número, não sei se tem um número máximo, mas um número mínimo tem. Às vezes, quando dá a época disso aí, a gente vê até briga, os caras saindo um tapa lá dentro, que não quer ser, não quer ser. Já vi isso aí. Agora, o cara, muitas vezes, ele está entrando na política, mas ele, no meu ponto de vista, né, acho que uma boa parte daquele que está entrando na política, ele não está entrando ali com uma missão de fazer alguma mudança. A maioria já vê a política como uma profissão, né? Usa da política como meio de vida mesmo, perpetuar no poder, continuar ali. Eu acho que o problema nasce aí, né? Mas a política, para o político, é isso mesmo. Sim. Quem entra, os políticos, a pessoa que é candidata, ele entra nessa função aí. Mas você não acha que o cara tinha que ter uma missão de vida, uma missão de. É porque também tem vocação para ser político, né? Tem cara que tem Eu acho que o vocação. cara, para ser político, ele tinha que ter uma formação. Tem que ter formação para político. Por exemplo,
Mas faculdade. O cara sim. faz uma faculdade aí, é política. Agora, uma vez que ele está diplomado naquela área de política, aí ele sim ele vai concorrer. Uma formação específica ou qualquer Sim, formação? formação específica, né? Teria que ser formado. Hoje qualquer um pode ser político. O Mas cara não não é, sabe nem escrever. mas não é o povo que escolhe? Aí se o povo quer votar no Sim, que não mas, tem por exemplo, formação. assim, todo mundo, para ser candidato, tem que ser formado. Por exemplo, todo mundo, para ser candidato, teria que ser ficha limpa. Aí o povo vai escolher dentro desses ficha limpa. Aham. Todo mundo, para ser candidato a partir de hoje, ele é formado. O povo vai escolher dentro dos formados. Mas parece que eu lembro alguém falando uma coisa como essa. O cara era meio barbudão, assim. Esqueci o nome dele. Louco? Ele falava isso, né? Que o cara tinha que ter alguma formação. Quando alguém aparece com uma ideia assim, nesse sentido, ele é taxado de louco. É. Você formava, ele falou, ele fez uma analogia muito bacana, que ele falou assim, para ser médico, o cara tem que se formar aqui. Para ser piloto de avião, agora para dirigir um país, né? O cara não precisa ter diploma, né? O cara precisa ter diploma, né? Saudoso Enéas. Você acha que o Enéas ia ser um bom presidente da República? O Enéas, se ele tivesse tido a chance, eu acredito que ele poderia viver o mesmo que Bolsonaro viveu. Uhum. Não conseguia, sim, governar. Isso é da parte do decreto. Sim, eu acho que ia ser mais ou menos naquele padrão. Tem vontade de fazer, tem capacidade de fazer, tem conhecimento, mas o sistema em si não ia deixar ele fazer. Aí entra aquela questão de a gente tem que começar a fazer uma mudança de baixo, né? Assumindo posições estratégicas. O Olavo de Carvalho falava muito isso, né? Que só ganhar a presidência da República não ia mudar absolutamente nada. Era necessário ganhar as bases, posições estratégicas, porque foi exatamente isso que a esquerda fez, né? Antes da esquerda chegar no poder, ela tomou posições estratégicas dentro da sociedade. Ela tomou a universidade, ela tomou a cultura, ela tomou a televisão, ela tomou a música, o filme, a novela, ela foi entrando e dominando as bases, né? Tanto que até hoje a esquerda trabalhou tão bem nesse aspecto que até hoje você tem muitos esquerdistas dentro desses postos. Desses postos de, como que fala, posições importantes dentro da sociedade. Mas seria um trabalho hoje da direita se organizar, começar a se formar, entrar dentro desses setores da sociedade. Para que uma mudança começasse de baixo, para que o dia que a gente tiver lá um candidato que de fato seja um candidato de direita e tal, que tenha os princípios que a gente julga importante, que ele tenha condição de governar. Por exemplo, daqui mais um tempo, esse negócio de família vai existir. Do jeito que está indo aí. Sim. E vai ser normal daquele jeito. Ou seja, vai passa pela transformação. Então, eu acredito que talvez para diminuir um pouco da população ou não. Sei lá, tem umas coisas que é meio doido. É uma população que aos poucos vai sendo moldada, vai sendo transformada através das tecnologias, através. Outro dia eu estava vendo como que essas grandes fundações internacionais de grandes bilionários, aonde que ela coloca o dinheiro delas para ir, né, manipulando de alguma maneira. Aqui no Brasil mesmo estava olhando vários sites, várias entidades que recebem dinheiro dessas grandes organizações internacionais para poder colocar alguma pauta na sociedade, para estimular algum segmento da sociedade. E aos poucos as pessoas vão consumindo isso. A tecnologia ela tem essa função aí de transformar o povo, né?
transforma principalmente o comportamento. O comportamento do povo é transformado pela tecnologia. Aham. Né? Antigamente, como é que uma pessoa ia tirar uma fotografia? Chamava toda a família, reunia ali, até os cachorros saíam na foto. Uhum. Depois de um tempo para cá, como é que se faria? Principalmente mais a das mulheres, né? Pegava o celular e tirava a foto assim. Hoje em dia, as fotos mostrando mais a bunda, né? Ou seja, Misericórdia. e como que chegou nesse ponto? Vai virando um segmento onde todo mundo vai reproduzindo aquilo, né? Então, essa foi transformada. Sim, Né? sim. Existe caso aí de pessoas. Papix. Existe caso de pessoas, hoje em dia, que vai tirar foto, não tira mais foto do rosto, não sabe nem quem é. Tira foto das partes íntimas, para postar na rede social, para mostrar para os outros. Sim, sim. Né? Ou seja, então, a população de fora já tem mais acesso aí do que as próprias famílias. Às vezes a família nem sabe, mas acontece dessa maneira. Sim. Então, é uma transformação, é uma mudança no comportamento. Uma coisa que não era normal, Uma mas de coisa que repente não vai era normal. normalizando, né? Hoje é normal. Hoje é normal. Tanto é que a gente pega aí para poder vai passar alguma coisa no celular, a maioria das coisas que passa são esse tipo de situação. Sim. E a gente não espanta com isso. Então, existe um sistema dentro de todos os setores da sociedade. Um sistema manipulando. Na política. Existe o sistema, manipula na política, na religião, na tecnologia, em todos os aspectos. Cabe a cada um dar uma analisada, abrir a mente, estudar um pouco a respeito, buscar informação e começar um movimento aí para libertar um pouco. E filtrar um pouco o que recebe, né? Independente de quem seja, né? Filtrar um pouco as informações, filtrar, seja na igreja, seja na política, no celular, as notícias que a gente vê, filtrar, pensar um pouco para sair desse sistema que vai nos direcionando e vai nos manipulando aos poucos, né? Exatamente. Então, é isso aí. Que cada um pense um pouco mais. Pense um pouco e que possa também, através de um mecanismo tipo podcast, trazer também uma contribuição para a sociedade. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Então é isso. É isso aí. Mais uma edição terminando. Em breve, um podcast terceira edição. Beleza, fechou.